Olá, bem-vindos ao nosso terceiro curso de idioma nesse canal, que é um curso e está estreando hoje, que é um curso de grego antigo. Então, se você chegou aqui agora, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, o que você espera desse curso, o que você acha que a gente vai estudar aqui e, claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, tá bom? O que a gente vai aprender numa aula de grego antigo? Primeiro, o grego antigo ela não é uma língua só. Tá? A gente chama de grego antigo um conjunto de dialetos que eram falados na região da Grécia há muitos anos atrás. O grego, ele é uma língua, esse grego antigo, né, todos esses dialetos do grego antigo são considerados línguas mortas. Tá? O grego antigo, no geral, é uma língua morta. Isso quer dizer o quê? Que ele não é mais falado hoje em dia em nenhum lugar do planeta. Ele não é usado para comunicação. Então, esse curso aqui, ele não vai ser focado na comunicação de grego antigo. Você não vai ter ninguém para falar grego antigo, porque todo mundo que falava grego antigo já morreu. O nosso curso ele é focado na tradução de textos de grego antigo para o português. Então é esse o nosso propósito nesse curso. É claro, a gente vai ver pronúncia das palavras, porque ajuda a gente a traduzir, saber como pronunciar corretamente a palavra em grego. Mas tem detalhes na pronúncia que eu não vou me atentar durante as aulas e nem vou cobrar muito durante as aulas. A gente vai saber como falar minimamente, mas o foco nosso é da tradução de textos. O grego antigo, ele é das línguas antigas, né, ditas das línguas mortas, talvez uma das mais antigas que a gente tenha registro escrito. Eu não sei se é a mais antiga, talvez não tenho essa certeza, mas é uma das mais antigas com registro escrito. Tá? E um registro farto, dependendo do dialeto que a gente está estudando. A gente vai começar o nosso curso de grego estudando um dialeto chamado dialeto ático. O dialeto ático, ele era um dialeto falado na região de Atenas. Ele pertencia a um bloco de dialetos, que era o ático-jônico, que ele se separou. Aí virou ático e jônico. E por que a gente vai aprender o dialeto ático? Porque é o mais difícil. Então, se a gente aprende o dialeto ático, domina muito bem o dialeto ático, para aprender os outros dialetos é muito mais fácil. É só a gente aprender o que diferencia um dialeto do outro. Então, a gente tem vários outros dialetos que a gente vai aprender. Então, esse curso a gente vai começar aprendendo o dialeto ático. Eu vou usar aqui os textos do método Aprendendo Grego, da Oxford. Tá? Ele está à venda no Brasil, se alguém quiser comprar, mas não é obrigatório comprar para a aula, porque todos os textos desse livro eu vou disponibilizar para vocês traduzirem. Como é que vai funcionar esse esquema? Tá? Essas primeiras aulas não vai ter tradução, obviamente, porque a gente está começando a aprender o idioma. Então a gente vai aprender as coisas básicas que a gente precisa para começar uma tradução. Então a gente vai aprender hoje o alfabeto, depois a gente vai aprender algumas particularidades do idioma referente à acentuação, referente às palavras que começam com vogais. Vocês vão ver do que eu estou falando mais tarde. Tá? Mas tem algumas particularidades do grego. O grego, por exemplo, ele é uma língua declinável. O que isso quer dizer? Quer dizer que as palavras elas vão ter terminações diferentes dependendo da função sintática dela na frase. Então a gente vai precisar muito de conceitos de gramática que a gente aprendeu lá nas aulas de português para as aulas de grego. Mas não se preocupa, tá? Tudo aquilo eu vou procurar explicar o melhor possível esses conceitos gramaticais antes da gente ver cada uma dessas particularidades do idioma grego. Mas isso vai ser fundamental. Saber as funções sintáticas, o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um adjunto adnominal, uma adjunto adverbial.
Isso vai ser fundamental para a gente poder traduzir os textos em grego. Tá? Então a gente vai ver também conjugação de verbos no presente somente, né? Porque os primeiros textos que a gente vai traduzir são textos feitos pelo próprio livro, pelo próprio método. Não são textos originais lá da época que se falava grego. Por quê? Porque os textos dessa época da Grécia Antiga, e até os textos mais simples, como por exemplo Fábulas do Esopo, e são textos originais em grego, são textos extremamente difíceis de traduzir. Já usam recursos linguísticos, formas verbais extremamente complicadas. Então a gente precisa primeiro se amadurecer nessa língua, e a gente, para isso, precisa treinar o idioma de uma forma mais fácil. Então os primeiros textos em grego desse livro são textos feitos pelo livro, tá? Uma forma mais simplificada para a gente começar a amadurecer o idioma. Depois a gente vai ver textos que foram escritos na época da Grécia Antiga, mas adaptados, para a gente também não conseguir traduzir sem muitos problemas. Tá? E depois a gente vai começar a entrar em textos originais em grego. Tá? O método da Oxford ele é bem grande, né? São vários textos, a gente vai ficar um bom tempo usando esses textos. Depois que a gente terminar, a gente começa a traduzir os textos reais. A gente pode traduzir Fábulas do Esopo, por exemplo, a gente pode traduzir um livro, a gente ainda vai ver como é que vai funcionar. Mas por enquanto a gente vai usar esse livro, né? Os textos desse livro. É um material bastante farto para a gente trabalhar. Então, como eu falei, a gente vai ver o dialeto ático. Os primeiros registros que a gente tem em grego antigo são os livros do Homero, a Ilíada e a Odisseia. São os primeiros registros escritos, eles estão escritos em dialeto, e muitas pessoas que trabalham nessa área de linguística consideram como um dialeto próprio. Eles chamam de dialeto homérico, que é uma versão mais antiga do dialeto jônico, misturado com algumas formas arcaicas do idioma, e aí isso tudo ficou misturado e constituiu um dialeto próprio, que é o dialeto homérico. Essa língua foi evoluindo, se dividindo em dialetos. Isso se deve ao fato dos gregos naquela época se concentrarem em pontos isolados, eles chamavam de polis. Eram cidadezinhas isoladas, então em cada cidade a gente tinha uma certa variação do idioma que era falado ali. E muitas vezes essas cidades eram cortadas por montanhas e dificultava a troca cultural entre uma cidade e outra, entre uma polis e outra, e acabava naquela polis o idioma se desenvolvendo de uma maneira diferente das outras. Mas também tem uma face desses dialetos que é bastante interessante, que é o fato de, às vezes, o texto está escrito em um determinado dialeto por causa do gênero que ele pertence. Então, os textos da área de filosofia, por exemplo, eles vão estar escritos em ático. Já os textos de poesia vão estar escritos em um outro dialeto. Também tem essa questão da divisão pelo gênero textual, que é bastante interessante também. Sem mais delongas, sem mais blá blá blá, vamos começar então o nosso curso de grego antigo. Então na aula de hoje nós vamos ver o alfabeto grego. A gente vai ver que o alfabeto grego ele tem muita similaridade com o nosso alfabeto. O nosso alfabeto a gente usa em português, que derivou do latim. E o latim também bebeu muito da fonte da língua grega. Então vai ter muita coisa que a gente vai ver em grego que a gente tem no nosso idioma. Muitos prefixos, muitos sufixos, muitas palavras que são gregas que vieram parar no nosso idioma. E as letras do alfabeto, muitas delas vão ter similaridade com o idioma, com o nosso idioma, né, com o nosso alfabeto. Tá? Então vamos começar. Então a primeira letra do alfabeto grego é a letra alfa. Eu vou colocar a forma maiúscula e do lado a forma minúscula.
E eu vou colocar o som em português para facilitar a vida da gente. Depois a gente pode voltar, eu acho que vai ser um exercício interessante, voltar para o alfabeto e ver o alfabeto e escrever as letras do alfabeto com as próprias letras gregas. Eu acho que vai ser legal. Mas por enquanto vamos fazer um negócio bem simples. Então, primeira letra do alfabeto, letra alfa. Esse L, já é importante marcar, esse som do L no grego é sempre do L com a ponta da língua no céu da boca. L, alfa. Nunca vai ter som de U como a gente faz em português, alfa. Não, em grego alfa. Então, alfa, nossa primeira letra do alfabeto, se parece muito com o nosso A do português, né? E vai ter som de A. Então, primeira letra, letra alfa. Segunda letra do alfabeto é a letra beta. Beta. Isso parece muito com o nosso B de bola, principalmente a forma maiúscula. A forma minúscula se diferencia da maiúscula por causa dessa cobrinha, né, desse rabinho aqui. Letra beta vai ter som de B de bola. No grego moderno, essa letra beta, ela evoluiu para o som de V, de vaca. Então hoje no grego moderno, essa letra tem som de V. E no grego moderno não tem mais som de B. Só que no grego antigo, essa letra vai ter som de B de bola. Né? E não vai ter som de V no grego antigo. Tem essa mudança, essa troca, né, histórica. Mas aqui a gente está aprendendo no grego antigo, então som de B de bola. Beta. Próxima letra, letra gama. Gama. Letra gama vai ter som de G, mas sempre o som de G da garganta. Ga, ge, gi, gogo. Sempre. Nunca vai ter o som do G aqui da ponta da língua. G. Né? Tipo som de J. Não vai ter som de J no grego antigo. Esse som do gama é sempre da garganta. Ga, ge, gi, gogo. A letra gama, né, marca um asterisco nela, porque ela vai ter um detalhe importante que eu vou falar mais tarde. Tá? Hoje a gente só está vendo o alfabeto, mas ela vai ter um detalhe importante, a gente vai ver mais tarde. Tá? Então já deixa ela marcadinha, pra gente voltar nela mais tarde. Então, depois do gama, nós temos a letra delta. Delta. Letra delta, som de D de dado. Depois da letra delta, nós temos a letra epsilon. Epsilon. Tá? Epsilon vai ter som de E, né, da nossa vogal E. Detalhe importante, em grego nós temos vogais, igual em português. A gente tem até mais vogais que em português. E essas vogais, elas se dividem em vogais breves e vogais longas. O que isso quer dizer? Vogal breve, ele vai ter um som breve, e a vogal longa vai ter um som longo. Simples assim. Algumas vogais podem ser as duas coisas, como a vogal alfa, por exemplo. Então a vogal alfa pode ser longa, pode ser breve. Se ela for breve, vai ter o som de A. Se ela for longa, vai ter o som de A. Entende o que eu quero dizer? A breve, A longo. Então essa vogal longa é como se ela tivesse duas sílabas, né, na hora de pronunciar. Tá? Outras vogais, elas só vão poder ser breves ou só vão poder ser longas, como é o caso do epsilon. O epsilon, ele é sempre breve. É sempre som de E. Sempre breve. Então já marca na cabeça. O epsilon é sempre breve. Seguindo, nós temos a letra de zeta. Letra de zeta. De zeta vai ter o som de DZ. 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 O método do Aprendendo Grego da Oxford, ele vai
falar que esse som do dzeta é o som de SD, tá? Então seria sdeta, sdeta, o nome da letra, sdeta, tá? Tanto faz. Dependendo do método, vão ter formas diferentes de falar o dzeta. No Atenazi, que é um outro método de grego também bastante famoso, vai falar de zeta. Eu vou adotar aqui na nossa aula o som de DZ, zeta. Mas saiba que tanto faz. Dependendo do método que você for aprender o grego antigo, vão ter algumas diferenças de pronúncia e até de gramática, porque a gramática do grego antigo é uma gramática reconstruída. É uma gramática que foi reconstruída historicamente. De acordo com os registros que se tinha daquela época, foi se construindo, depois que a língua já tinha desaparecido, foi se construindo como era falado a língua naquela época. Na verdade, a gente não tem como saber, com certeza, um 100% de precisão, como a língua grega era falado na época. Que a gente não tem nenhum registro de áudio de como as pessoas falavam grego antigo. A gente tem uma reconstrução histórica que é bastante confiável, tá, de acordo com o que se tinha por escrito, até mesmo de livros de gramática que foram escritos na época da Grécia Antiga. A gente fez uma reconstrução. Mas, de vez em quando, vão ter alguns detalhes que vão gerar essa confusão, né? E aí alguns livros vão defender uma forma de falar, outros livros vão defender outra forma de falar. A gente escolhe o que for melhor. No caso aqui do dzeta, eu vou escolher a forma de falar DZ. Seguindo então, depois do dzeta, nós temos mais uma vogal, que é a vogal eta. Eta tem som de E também, igual ao epsilon, mas aqui é uma vogal longa. Sempre vai ser uma vogal longa, tá? Então, epsilon, vogal breve, som de E breve. Eta, som de E longo, ok? Então aqui vai falar aqui vai falar E. Quando a gente for traduzir os textos, a gente for ler os textos, tá? Eu não vou prestar muita atenção, não vou ficar me atentando muito se a vogal é longa ou breve, tá? Mas é importante a gente saber qual que é longo e qual que é breve. Para outros detalhes gramaticais a gente vai ver mais tarde. Mas para a pronúncia não é tão significativo assim não, sabe? Não é tão importante saber não. Antes de a gente apagar para continuar, vamos repetir as letras, né? Então a primeira letra, alfa, som de A, pode ser longo, pode ser breve, A. Beta, som de B de bola, gama, som de G de gato, tá? Aí detalhe, esse A aqui ele é sempre aberto, A. Então, alfa, aqui, gama. Ele nunca vai ser nasal, gama, como a gente faz em português, gama. Não, sempre aberto, gama. Então, alfa, beta, gama. Aqui, ó, delta, som de D de dado. Epsilon, som de E, breve, tá sempre E. Dzeta, som de DZ, diz. Eta, som de E longo, E. Hoje essa letra no grego moderno tem som de I. Ela foi evoluindo para o som de I. Mas no grego antigo ela vai ter som de E. Tá? E. Próxima letra. Letra teta. Tem aqui a forma na maiúscula e minúscula. Letra teta. Às vezes a forma maiúscula ela pode vir assim, ó, pra gente conseguir diferenciar bem a forma maiúscula da minúscula. É bem parecido. A diferença é que a forma minúscula, esse traço encosta na forma oval, né? Aqui não, aqui a gente deixa um espaço. Letra teta vai ter som de TH do inglês. Para quem fala inglês, esse TH, né? Think. Esse TH é da ponta do dente, né? Think. Então, teta. Né? Esse som do TH do inglês. I think. Thank you. Né? Aqui, teta. Seguindo, então, nós temos mais uma vogal, que é a vogal iota. Iota vai ter som de I. É bem parecido com I.
tá? Só que não tem ponto, tá? O nosso I tem um pontinho em cima, o iota não. Então vai ter som de I, pode ser uma vogal longa, pode ser uma vogal breve. Seguindo, então, nós temos capa. Capa, som de K. Som de K de português, ou som de C gutural. Gutural, quando eu falo gutural, é o som que a gente faz na garganta. Então a letra C em português, ela tem dois sons. Ela pode ser o C aqui feito na língua, C, ou ela pode ser o C feito aqui na garganta, K. K, que, ki, cocu. Em português, o C ele vai ter um som diferente dependendo da vogal que vem depois. Então se vier um A depois, vai ter som de K. Se vier um E depois, sempre vai ter som de C. Nesse caso, a letra K em grego, ela sempre vai ser da garganta. K, que, ki, cocu. Sempre. Seguindo então, depois da letra K, nós temos a letra lambda. Lambda. Letra lambda vai ter som de L. Lambda. Seguindo então, depois da letra lambda, nós temos a letra mu. A gente chama... Você repara, muitas dessas letras aqui, para quem é da área de matemática, de física, né, área de ciências exatas e da natureza, né, usa muito essas letras para designar alguma coisa, né? Em fórmulas de física, né, se usa muito letra grega. A gente chama essa letra em português de Mi, som de I, tá? Mas o som original dessa letra não é Mi, é Mu. Para quem está fazendo as aulas de francês desse canal, né, é o som do U do francês. Esse som que é feito U. Então como é que a gente faz esse som? A gente faz a boca do U, igual como a gente faz em português, né? U. Só que em vez de falar U, a gente fala I. Então sai U. Então aqui, Mu. A gente coloca esse Y aqui para indicar essa... que não é nem Mu, nem Mi. Né? Tá ali no meio termo. Mu. E vai ter som de M no grego. Vai ter som de M. Seguindo a letra Mu, nós temos a letra Nu. Letra Nu. Vai ter som de N. De N de navio. Essa letra Nu maiúscula, né, se escreve igual N. A letra Nu minúscula se escreve, né, dessa maneira. Atenção que a gente pode confundir ela com uma outra letra, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então na hora de fazer, para não se confundir, na hora que for escrever, para não se confundir, tenha em mente que você deve fazer ela, né, como se fosse uma meia-lua. Né? Então faz ela direitinho para não se confundir com uma outra letra grega, a gente vai ver daqui a pouco. Então, Nu. Em alguns lugares você vai ver essa letra grega escrito assim, como se fosse um V. Depende da fonte, de escrita mesmo que você está usando no seu computador. A fonte pode escrever assim, mais arredondado, ou assim, mais reto. E vai ter som de N. Seguindo, nós temos a letra Qi. Letra Qi. A letra Qi, né, vai ter som de KS. Ou de X em táxi. A gente fala táxi, né, esse KS do táxi é esse som dessa letra. Qi. Letra Qi. Seguindo, nós temos mais uma vogal. Vogal ômicron. Tem som de O. E é sempre uma vogal breve. É sempre som de O breve. Ômicron. Então, antes da gente apagar de novo para continuar o alfabeto, vamos ler essa parte aqui. Então, teta, né, som do TH do inglês. Iota, som de I, pode ser longo, pode ser breve. Pode ser II, pode ser I. Capa, som de K. Lambda, som de L. Mu, som de M. Nu, som de N.
de navio. Xi, som de KS, ou som de X em táxi, por exemplo, esse som de KS. E ômicron, som de O, sempre breve, sempre O. Seguindo então, próxima letra. Letra Pi. Letra Pi, som de P. Tá? Letra Pi, sempre som de P. Seguindo. Letra Rho, tá? Som de R. Rho. Tomar cuidado porque a letra Rho maiúscula parece um P, né? Mas não vai ter som de P. O som de P é aqui em Pi, sempre som de R. Quando ela vier sozinha, ela vai ter som do R fraco do português, como por exemplo árabe. Esse rarará, esse R de árabe ou de coração, né? Esse R fraco, ele vai ter esse som quando tiver um Rho só. Mas se tiver dois Rhos, né, juntinhos, ela vai ter som de R, um carro, por exemplo. Esse R mais forte. E quando o Rho vier no início da palavra, vai ter sempre o som forte. Sempre o som do R de rato. Perfeito. Seguindo então, depois do Rho, nós temos o sigma. Sigma vai ter som de S. Mas muita atenção. Quando esse sigma vier no final da palavra, ele não vai ter essa forma aqui não. Ele vai ter essa forma aqui, uma cobrinha, né? Então, se o sigma estiver no final da palavra, ele vai ter essa forma. Se ele vier no meio da palavra, ou no início, ele vai ter essa forma, tá? Minúsculo. E ele maiúsculo é assim. Perfeito? Então, sigma, som de S, sempre. É sempre o som de S, nunca vai ter som de Z, como acontece em português. Com casa, por exemplo, o S entre vogais tem som de Z. Em grego, vai ter sempre o som de S. Seguindo, nós temos a letra Tau. Letra Tau, som de T. Tá? Sempre som de T. Tá, té, ti, tó, tu. Tá? Nunca vai ter som de ti, né? Tá, té, ti, tipo tia, né? Onde fala em português. Sempre tá, té, ti, tó, tu. A diferença lá pro teta, por exemplo, é que no teta o som ele é do tipo do inglês, né? É o som teta. Aqui é um som mais seco, tal. Então, teta, tal. Seguindo, nós temos então mais uma vogal. Vogal Y. Y. Eu escrevi com Y aqui, né, meio estranho, né, para indicar que é aquele som do francês, né? U. Então é Y. E a gente tem como se fosse um R, um R na frente, né? A gente fala Y, tá? A gente não fala Y não, Y. Como se tivesse um R na frente, Y. Vai ter som do U do francês, o som do U do francês, U. Sempre se som, uma vogal que pode ser longa e pode ser breve. Essa vogal, essa letra que eu falei que podia confundir com o Ni, forma minúscula, ela é bem parecida com o Ni. Então, tomar cuidado para não se confundir. Muitas vezes vocês vão ver essa letra escrita assim, ó, né, com esses bracinhos para diferenciar do Ni. Se você conseguir desenhar direitinho, não precisa se preocupar em confundir, tá? Então, o Y minúsculo, ele tem essa forma igual do U, tá? E o Ni minúsculo vai ter essa forma, né, meio torta assim. Seguindo, nós temos a letra Fi. Letra Fi, tá? Vai ter som de F. Letra Fi. PH aqui tem som de F. Fi. Então, antes de a gente apagar, para terminar, vamos então ler essas letras aqui. Então, Pi, som de P. Rho, som de R. Pode ser um R fraco, rareriroru.
Pode ser um R forte, Ra, R, Ro, Ru. Esse R forte vai ser quando tiver dois Rôs, ou quando o Rô estiver no início da palavra. Aí sempre vai ter o som forte. Sigma, som de S. Quando esse sigma estiver no final da palavra, vai ter essa forma aqui. Tal, som de T. Y, som de U. O U do francês, som de U. E Fi, som de F. Tá? Aí, lembrando, o Y pode ser longo, pode ser breve. Pode ser U, U. Então, seguindo as últimas letras para a gente terminar, nós temos letra Ki, e vai ter o som parecido com capa, né? Som de K, só que ele é um som aspirado, então vem um pouquinho de ar. Então é Ki, né? Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. O som do capa era Ka, Ke, Ki, Ko, Ku, né? Mais seco. Esse som aqui, ele tem um pouquinho de ar. Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. Você também pode falar essa letra com o som do J do espanhol, que eles são de R, né? Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. Também não está errado, tá? Para esse curso eu vou optar por usar esse som do capa com um pouquinho de ar. Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. Seguindo então, nós temos a letra Psi. Psi vai ter som de PS. Tá? Psi. Sempre som de PS. Tipo psicose, por exemplo. Som de PS. Psicologia, psicanálise. Som de PS é dessa letra, Psi. Tá? Repara, a forma forma maiúscula e minúscula é bem parecida. Então, cuidado para não confundir. E, para terminar, nós temos a última letra. É também uma vogal, que é a letra ômega. Ômega. Som de O longo. O. Tá? Em oposição ao ômicron. A gente viu que era o som de O breve. Tá? E um detalhe interessante, no próprio nome da letra, né, já diz se ele é longo ou breve. Por exemplo, ômicron. Né? Micron, né, vem de micro, que é pequeno. Então é ômicron, O pequeno. Ômega, tem aqui o mega, quer dizer grande. Então, ômega, O grande. Então, ômega, som longo, O. Ômicron, som breve, O. Então, esse foi o alfabeto grego. Só para terminar, então, vamos ler essas últimas letras. Ki, né, som de K com ar, né, K. Psi, som de PS, psicose, e ômega, som de O longo, O. Então essa foi a aula de hoje, a aula do alfabeto grego. Já é bastante coisa, são muitas letras, tem mais letras que o nosso alfabeto, o alfabeto que a gente usa, né? Tem mais vogais também. Então eu vou ficando por aqui, então a gente se vê na próxima semana, então até a próxima aula.